Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Tim. A forma decadente deixa a alma dos sonhos esfacelada. Parece ser uma forma dos deuses a ser evitada. Não busque seu toque, nem atraia seus gritos, a ela despreze. Cuidado onde pisa, cuidado onde caminha. Pelo leito rochoso do rio ou pela colina. Abrace os medos que enchem sua cabeça, e a ela menospreze. Da Canção dos Segredos dos Ouvintes, 27ª estrofe. Bem, é o seguinte. Disse Gás enquanto lixava a madeira da carroça de Shallan. Ela estava sentada ali perto, escutando enquanto trabalhava. A maioria de nós se uniu à luta nas planícies quebradas por vingança, sabe? Aqueles mármores mataram o rei. Ia ser uma coisa grandiosa e tal. Uma luta por vingança, uma maneira de mostrar ao mundo que os aletianos não toleram traição. Concordou o rubro. O soldado magro e barbudo arrancou uma barra da carroça, deixando apenas 3 em cada canto para sustentar o teto. Ele deixou a barra cair com satisfação. Então limpou a poeira das luvas de trabalho. Aquilo ajudaria a transformar o veículo de uma jaula sobre rodas em um meio de transporte mais adequado a uma mulher olhos claros. Eu me lembro, continuou o rubro, sentado no chão da carroça, com as pernas balançando. Fomos convocados pelo próprio grão-príncipe Vamar. E o chamado se espalhou por custa longe como um cheiro ruim. 1 em cada 2 homens adultos se juntou à causa. Se você entrasse em um bar para beber sem um emblema de recruta, as pessoas se perguntavam se você era um covarde. Eu me alistei com 5 dos meus amigos. Estão todos mortos agora, apodrecendo naqueles abismos tormentosos. Então, vocês só se cansaram de lutar? Perguntou Shallan. Ela tinha uma escrivaninha agora. Bem, uma mesa, uma peça de mobília de viagem que podia ser desmontada facilmente. Eles a haviam retirado da carroça. E Shallan estava usando-a para revisar algumas das anotações de Jasnah. A caravana estava montando um acampamento enquanto o dia terminava. Haviam avançado bastante. Mas Shallan não queria pressioná-los. Depois de tudo por que haviam passado. Depois de 4 dias de viagem, eles estavam se aproximando do trecho do corredor onde era bem mais improvável serem atacados por bandidos. E estavam se aproximando das planícies quebradas. E da segurança que elas ofereciam. Cansei de lutar? Disse Gás, rindo enquanto pegava uma dobradiça e começava a pregá-la. Ocasionalmente ele olhava para o lado, um tipo de tique nervoso. Pela danação, não. Não fomos nós, foram os tormentosos olhos claros. Sem querer ofender, luminosa. Mas que raios os partam! Eles pararam de lutar pela vitória, acrescentou o rubro em voz baixa. E começaram a lutar por esferas. Todo dia, disse Gás. Todo tormentoso dia. Nós nos levantávamos e lutávamos naqueles platôs. E não fazíamos progresso nenhum. Quem se importava com progresso? Os grão-príncipes só estavam atrás das gemas coração. E lá estávamos nós, praticamente escravizados pelos nossos votos militares. Sem direito de viagem, como bons cidadãos deviam ter. Já que tínhamos nos alistado. Estávamos morrendo, sangrando e sofrendo para eles enriquecerem. Só isso. Então partimos. A gente tinha um grupo que bebia junto, embora servíssemos a diferentes grão-príncipes. Nós deixamos eles e sua guerra para trás. Ora, Gás, disse Rubro. Essa não é a história toda. Seja honesto com a senhorita.
Você não devia algumas esferas aos agiotas? O que foi que você nos disse sobre estar a um passo de se tornar um carregador de pontes? Veja bem, essa era a minha vida antiga. Nada nessa vida antiga importa mais. Ele terminou de martelar. Além disso, a luminosa Shallan disse que cuidaria dos nossos débitos. Tudo será perdoado, disse Shallan. Viu? Exceto seu hálito, acrescentou ela. Gás ergueu os olhos, seu rosto marcado por cicatrizes ficou corado, mas Rubro só deu uma gargalhada. Depois de um momento, Gás riu também. Havia algo desesperadamente afável naqueles soldados. Eles haviam aproveitado a chance de voltar a uma vida normal e estavam determinados a mantê-la. Não houve um único problema de disciplina nos dias passados juntos, e eles eram rápidos, até mesmo ansiosos, em servi-la. A prova disso veio quando Gás virou a lateral da carroça de Shallan de volta para cima, depois abriu um fecho e baixou uma pequena janela para deixar a luz entrar. Pode não ser chique o bastante para uma dama a olhos claros, mas pelo menos a senhorita vai poder ver o lado de fora. Nada mal, disse Rubro, aplaudindo devagar. Por que não nos contou que tinha treinamento de carpinteiro? Eu não tive, replicou Gás, com uma expressão estranhamente solene. Passei um tempo perto de uma marcenaria, só isso. Você acaba aprendendo algumas coisas. Ficou ótimo, Gás, disse Shallan. Agradeço profundamente. Não foi nada. Acho que seria bom ter uma janela no outro lado também. Vou ver se consigo filar outra dobradiça dos comerciantes. Já está beijando os pés da nossa nova mestra, Gás? Vatá se aproximou do grupo. Shallan não havia notado a sua chegada. O líder dos ex-desertores segurava uma pequena tigela de couri, fumegante do caldeirão de jantar. Shallan sentiu o odor forte das pimentas. Embora fosse uma mudança agradável em relação ao guisado que comeu com os mercadores de escravos, a caravana possuía comida apropriada para mulheres, que ela era obrigada a comer. Talvez pudesse provar o couri quando ninguém estivesse olhando. Você nunca se ofereceu para fazer essas coisas para mim, Gás. Observou Vatá, mergulhando seu pão no couri e arrancando um pedaço dele com os dentes. Ele falava enquanto mastigava. Parece feliz em voltar a ser um criado dos olhos claros. É incrível que sua camisa não esteja rasgada de tanto que você anda rastejando. Gás corou novamente. Até onde sei, Vatá, você não tinha uma carroça. Respondeu Shallan. Então onde poderia querer que Gás colocasse uma janela? Na sua cabeça, talvez? Tenho certeza de que podemos cuidar disso. Vatá sorriu de boca cheia. Embora não fosse um sorriso particularmente agradável. Ele contou sobre o dinheiro que está devendo? Vamos cuidar desse problema quando a hora chegar. Esse pessoal vai dar mais problemas do que pensa. Pequena olhos claros, disse Vatá, balançando a cabeça e molhando o pão novamente. Voltando direto para onde estavam antes. Dessa vez eles serão heróis por terem me socorrido. Ele bufou. Eles nunca serão heróis. Eles são creem, luminosa. Só isso. Gás baixou os olhos e Rubro virou o rosto. Mas nenhum dos dois discordou daquela avaliação. Você está se esforçando muito para botá-los para baixo, Vatá, disse Shallan, se levantando. Tem tanto medo assim de estar errado? Era de se esperar que já estivesse acostumado. Ele grunhiu. Cuidado, garota. Você não gostaria de me insultar por acidente. A última coisa que gostaria de fazer é insultá-lo por acidente, Vatá. Imagine se não conseguiria insultá-lo de propósito, se quisesse. Ele a encarou, então ficou vermelho e hesitou por um instante, tentando bolar uma resposta. Shallan cortou-o antes que conseguisse. Não estou surpresa que não saiba o que dizer, já que também é uma experiência com que certamente está acostumado. Deve ser assim toda vez que alguém faz uma pergunta difícil. Como qual é a cor da sua camisa? Que gracinha! Mas palavras não vão mudar esses homens ou seus problemas. Pelo contrário, respondeu Shallan, encarando.
Na minha experiência, é nas palavras que começa a maioria das mudanças. Prometi a eles uma segunda chance. Eu vou manter minha promessa. Vata grunhiu, mas foi embora sem mais comentários. Shallan suspirou, sentando-se e voltando ao seu trabalho. Esse sujeito sempre anda por aí como se um demônio do abismo tivesse devorado a mãe dele, disse ela com uma careta. Ou talvez o demônio do abismo fosse a mãe dele. Rubro riu. Desculpa comentar. Luminosa, mas a senhorita tem uma língua afiada. Nunca a usei em ninguém, para ver se corta, disse Shallan, virando uma página sem erguer os olhos. Imagino que seja uma experiência desagradável. Não é tão ruim assim, disse Gás. Os dois olharam para ele, que deu de ombros. Só estou dizendo. Não é? Rubro deu uma gargalhada, dando um tapa no ombro de Gás. Vou pegar um pouco de comida. E depois te ajudo a achar uma dobradiça. Gás concordou, mas voltou a olhar para o lado. Aquele mesmo tique nervoso, e não se juntou a Rubro enquanto o homem mais alto caminhava na direção do caldeirão. Em vez disso, se ajeitou para começar a lixar o piso da carroça no ponto onde a madeira havia começado a soltar farpas. Shallan deixou de lado seu caderno, onde esteve tentando bolar maneiras de ajudar seus irmãos, que incluíam desde tentar comprar um dos transmutadores do rei Aletiano até tentar rastrear os sangue espectros e de algum modo desviar a atenção deles. Contudo, não podia fazer nada até alcançar as planícies quebradas. E mesmo então, a maioria dos seus planos exigiria que tivesse aliados poderosos. Shallan precisava fazer com que o noivado com Adolin Kholin seguisse em frente. Não só pela sua família, mas pelo bem do mundo. Precisaria dos aliados e dos recursos que o casamento lhe daria. Mas e se não conseguisse manter o noivado? E se não conseguisse fazer com que a luminosa Navani ficasse do seu lado? Talvez precisasse partir para encontrar Oritiru e se preparar contra os esvaziadores por conta própria. Isso a apavorava, mas ela queria estar pronta. Pegou um livro diferente. Um dos poucos na seleção de Jasna que não descrevia os esvaziadores ou a lendária Oritiru. Em vez disso, ele listava os atuais grão-príncipes aletianos e discutia suas manobras e objetivos políticos. Shallan precisava estar pronta. Precisava conhecer o cenário político da corte aletiana. Não podia se dar ao luxo de ser ignorante, devia saber quem. Entre aquelas pessoas, poderia ser seu aliado em potencial. Se tudo mais falhasse. E esse tal Sadeias, ela pensou, abrindo uma página do caderno. Ele estava listado como calculista e perigoso. Mas estava anotado que tanto ele quanto sua esposa tinham mentes afiadas. Um homem inteligente talvez escutasse os argumentos de Shallan e os compreendesse. Aladar estava listado como outro grão-príncipe que Jasna respeitava. Poderoso, conhecido por suas brilhantes manobras políticas. Ele também apreciava jogos de azar. Talvez arriscasse uma expedição para encontrar Oritiru. Se Shallan mostrasse as riquezas potenciais a serem encontradas. Atão estava listado como um homem de política delicada e planejamento cuidadoso. Outro aliado em potencial. Jasna não respeitava muito a Nadal, Betab ou Sebarial. O primeiro ela chamava de bajulador, o segundo, de simplório. E o terceiro, de extremamente grosseiro. Ela estudou aqueles homens e suas motivações durante algum tempo. Por fim, Gás se levantou e espanou serragem das calças. Ele a cumprimentou com a cabeça respeitosamente e partiu atrás de comida. Um momento, mestre Gás, chamou ela. Não sou mestre, replicou ele, se aproximando. Sexto não apenas, luminosa. Nunca consegui comprar uma posição melhor. Quão altas, exatamente, são suas dívidas? Perguntou ela, catando algumas esferas da sua bolsa segura para colocar no cálice sobre a mesa. Bem, um dos meus devedores foi executado, disse Gás, esfregando o queixo. Mas tem mais. Ele hesitou. 80 brons de rubi, luminosa. Mas acho que eles não aceitariam isso agora. Hoje em dia eles devem querer a minha cabeça.
Uma dívida e tanto para um homem como você. É um jogador, então? Não faz diferença. Sou, sim. E isso é mentira, observou Shallan, inclinando a cabeça. Gostaria de saber a verdade por você, Gaz. Só me entregue a eles, disse o homem, virando-se caminhando na direção do ensopado. Prefiro isso a estar aqui, me perguntando quando eles vão me achar, de qualquer modo. Shallan observou-o se afastar, então balançou a cabeça. Voltando aos seus estudos. Ela diz que Urithiru não está nas planícies quebradas, pensou, folheando algumas páginas. Mas como podia ter certeza? As planícies nunca foram totalmente exploradas, devido aos abismos. Quem sabe o que há por lá? Felizmente, as anotações de Jasna eram bastante completas. Aparentemente, a maioria dos antigos registros falava que Urithiru estava localizada nas montanhas. As planícies quebradas preenchiam uma bacia. Norradon podia caminhar até lá, pensou Shallan, folheando até encontrar uma citação de O Caminho dos Reis. Jasna questionava a validade daquela armação. Muito embora Jasna questionasse praticamente tudo. Depois de uma hora de estudo enquanto o sol afundava no céu, Shallan se pegou esfregando as têmporas. Você está bem? Perguntou a voz de padrão, baixinho. Ele gostava de sair quando estava mais escuro. E ela não o proibiu de fazer isso. Procurou e o encontrou sobre a mesa. Uma formação complexa de relevos da madeira. As historiadoras são um bando de mentirosas, declarou Shallan. Fez padrão, parecendo satisfeito. Isso não foi um elogio. Shallan fechou com força o livro atual. Essas mulheres deveriam ser eruditas. Em vez de registrar fatos, elas escreveram opiniões e apresentaram-nas como verdade. Parecem se esforçar muito para contradizer umas às outras. E dançam ao redor de tópicos importantes como esprenos ao redor de uma fogueira. Sem fornecer calor, só se exibindo. Padrão zumbiu. A verdade é individual. O quê? Não é. A verdade é. É verdade. Realidade. A sua verdade é o que você vê, disse Padrão, soando confuso. O que mais poderia ser? Essa é a verdade que você falou comigo, a verdade que traz poder. Ela o encarou, seus relevos lançando sombras sob a luz das esferas. Renovou as esferas na grande tormenta da última noite. Enquanto estava abrigada na caixa que era sua carroça. Padrão havia começado a zumbir durante a tempestade. Um som estranho, zangado. Depois disso, ele começou a vociferar em uma linguagem que ela não compreendia, apavorando Gaz e os outros soldados que Shallan havia convidado para o abrigo. Felizmente, eles achavam natural que coisas horríveis acontecessem durante grandes tormentas, e nenhum deles falou mais no assunto. Tola, ela disse a si mesma, folheando até chegar a uma página vazia nas anotações. Comece a agir como uma erudita. Jasna ficaria desapontada. Ela escreveu o que Padrão havia acabado de dizer. Padrão, chamou ela, batendo com o lápis que havia conseguido com os comerciantes, junto com o papel. Essa mesa tem 4 pernas. Você não diria que isso é uma verdade? Independentemente da minha perspectiva? Padrão zumbiu de modo hesitante. O que é uma perna? A definição é feita por você. Sem uma perspectiva, não existe tal coisa como uma perna. Ou uma mesa. Só a madeira. Você me disse que a mesa vê a si mesma desse modo. Por que as pessoas a consideraram uma mesa por tempo bastante, disse Padrão. Isso se torna verdade para a mesa devido à verdade que as pessoas criam para ela. Interessante, pensou Shallan, escrevendo no seu caderno. Ela não estava tão interessada na natureza da verdade naquele momento, mas sim na maneira como o Padrão a percebia. Será que é porque ele é do reino cognitivo? Os livros dizem que o reino espiritual é um lugar de pura verdade, enquanto o cognitivo é mais fluido. Esprenos, disse Shallan. Se as pessoas não existissem,
Os esprenos teriam pensamento? Não aqui, neste reino. Eu não sei quanto ao outro reino. Você não parece preocupado, observou Shallan. Toda a sua existência pode depender de pessoas. E depende, respondeu o padrão, novamente despreocupado. Mas crianças dependem dos pais. Ele hesitou. Além disso, há outros que pensam. Esvaziadores, disse Shallan, gelada. Sim. Não acho que minha espécie viveria em um mundo só com eles. Eles têm os próprios esprenos. Shallan se endireitou subitamente. Os próprios esprenos? Padrão se encolheu na mesa, se amassando. Suas bordas ficavam menos distintas à medida que se juntavam. E então? Perguntou Shallan. Nós não falamos disso. É melhor começar a falar. É importante. Padrão zumbiu. Ela pensou que ele fosse se recusar, mas, depois de um momento, ele continuou, em uma voz bem baixinha. Esprenos são poder. Poder despedaçado. Poder dotado de pensamento devido às percepções dos homens. Honra, cultura, e outro. Fragmentos que se desprenderam. Outro? Insistiu Shallan. O zumbido de Padrão se tornou um gemido. Tão agudo que ela mal escutava. O de um. Ele pareceu precisar se forçar a dizer. Shallan escreveu furiosamente. O de um. Ódio. Um tipo de espreno? Talvez fosse um espreno grande e único. Como Kuzisesh diria o guardiã da noite. Esprenos de ódio. Ela nunca ouvirá falar de tal coisa. Enquanto escrevia, um dos seus escravos se aproximou sob a luz fraca do anoitecer. O homem tímido vestia uma túnica simples e calças. Um dos conjuntos dados a Shallan pelos comerciantes. O presente foi bem-vindo, já que as últimas esferas de Shallan estavam no cálice à sua frente. E não seriam o bastante para comprar uma refeição em alguns dos melhores restaurantes de Kharbrandt. Luminosa? Chamou o homem. Oi, Suná. Eu. Ele apontou. A outra dama, ela pediu para falar com a senhorita. Ele estava apontando para a tenda usada por Tim. A mulher alta que era líder dos poucos guardas restantes da caravana. Ela quer que eu a visite? Perguntou Shallan. Sim. Suná olhou para baixo. Para uma refeição, talvez? Obrigada, Suná, disse Shallan. Liberando-o para voltar à fogueira onde ele e os outros escravos estavam ajudando a cozinhar, enquanto os parchemanos coletavam lenha. Os escravos de Shallan eram um grupo silencioso. Eles tinham tatuagens na testa, em vez de marcas a ferro. Era uma maneira mais gentil de marcá-los. E geralmente indicava uma pessoa que havia se tornado serva. Voluntariamente, em oposição a ser forçada como uma punição por um crime violento ou terrível. Eram homens com dívidas ou filhos de escravos que ainda traziam o débito dos pais. Eles estavam acostumados a trabalhar e pareciam assustados com a ideia de receberem um pagamento. Por mais que fosse uma ninharia, deixaria a maioria deles livres em menos de 2 anos. Eles estavam obviamente desconfortáveis com essa ideia. Shallan balançou a cabeça, guardando suas coisas. No caminho para a tenda de Tim. Fez uma pausa na fogueira e pediu a Rubro que levasse sua mesa de volta para a carroça e a guardasse. Ela se preocupava com suas coisas, mas já não guardava mais qualquer esfera lá, e deixava a jaula aberta para que Rubro e Gás pudessem dar uma olhada e ver apenas livros. Com sorte, não haveria incentivo para que alguém revirasse seus pertences. Você dança ao redor da verdade também, pensava consigo mesmo enquanto se afastava do fogo. Exatamente como aquelas historiadoras de quem estava reclamando. Ela fingia que aqueles homens eram heróis, mas não tinha ilusões quanto à rapidez com que virariam as casacas nas circunstâncias erradas. A tenda de Tim era grande e bem iluminada. A mulher não viajava como uma simples guarda. De muitas maneiras, ela era a pessoa mais intrigante ali.
Um dos poucos olhos claros além dos próprios mercadores. Uma mulher com uma espada. Shallan espiou pelas abas abertas e viu vários parchemanos dispondo uma refeição em uma mesa baixa de viagem, feita para as pessoas comerem sentadas no chão. Os parchemanos saíram apressadamente, e Shallan olhou para eles desconada. Tim estava de pé junto a uma janela recortada no tecido. Usava seu longo casaco marrom claro, avelado na cintura e quase fechado, parecia um vestido, embora fosse muito mais rígido do que qualquer um que Shallan já usou, combinando com as calças rígidas que a mulher usava por baixo. Perguntei aos seus homens e eles falaram que você não havia jantado ainda, disse Tim, sem se virar. Mandei os parchemanos trazerem o bastante para nós duas. Obrigada, respondeu Shallan, entrando e tentando não soar hesitante. Entre aquelas pessoas, ela não era uma garota tímida, mas sim uma mulher poderosa. Teoricamente. Mandei que o meu pessoal mantivesse o perímetro vazio, disse Tim. Podemos falar livremente. Isso é ótimo. Isso significa que você pode me dizer quem realmente é, disse Tim, se voltando para ela. Pai das tempestades. O que isso significava? Sou Shallan Davar, como já disse. Sim, disse Tim, caminhando e sentando-se à mesa. Por favor, convidou ela, gesticulando. Shallan sentou-se cuidadosamente, usando uma postura apropriada a uma dama, com as pernas dobradas para o lado. Tim sentou-se com as pernas cruzadas depois de estender o casaco atrás de si. Ela começou a refeição, mergulhando o pão achatado em um curry que parecia escuro demais, e que cheirava demais a pimenta, para ser feminino. Comida de homem? Indagou Shallan. Sempre detestei essas definições. Fui criado em Tubailá por pais que trabalhavam como intérpretes. Nunca soube que algumas comidas eram apenas para mulheres ou para homens até visitar a terra natal dos meus pais pela primeira vez. Ainda me parece tolice. Eu como o que eu quiser, muito obrigada. A refeição de Shallan era mais apropriada, com um aroma doce em vez de salgado. Ela comeu, só então percebendo como estava faminta. Eu tenho uma telepena, disse Tim. Shallan ergueu os olhos, a ponta do seu pão na tigela. Está conectada a outra em Tashiki, continuou Tim. Em uma das novas casas de informações. É possível alugar um intermediário lá. E eles executam serviços para você. Pesquisa, perguntas. Até enviar mensagens via telepena para qualquer uma das principais cidades do mundo. É espetacular. Parece útil, comentou Shallan cuidadosamente. De fato. Você pode descobrir todo tipo de coisas. Por exemplo, pedi ao meu contato que encontrasse o que pudesse sobre a casa Davar. Aparentemente, é uma casa pequena e remota com grandes dívidas e um líder de família errático, que pode ou não estar vivo. Ele tem uma filha, Shallan, que ninguém parece ter conhecido. Essa filha sou eu, então diria que ninguém é um exagero. E por quê? Quis saber Tim. Uma descendente desconhecida de uma pequena família vedena estaria viajando pelas terras geladas com um grupo de mercadores de escravos? E alegando que é esperada nas planícies quebradas e que seu resgate será celebrado? Que tem conexões poderosas o bastante para pagar os salários de uma tropa completa de mercenários. Às vezes a verdade é mais surpreendente do que uma mentira. Tim sorriu, então inclinou-se para a frente. Está tudo bem, você não precisa manter o disfarce comigo. Na verdade, está fazendo um bom trabalho. Deixei de lado minha irritação e decidi, em vez disso, ficar impressionada. Você é nova nisso, mas talentosa. Nisso? Perguntou Shallan. Na arte da enganação, naturalmente, respondeu Tim. O grandioso ato de fingir ser alguém que não é e então fugir com a mercadoria. Eu gosto da peça que pregou nesses desertores. Foi uma grande aposta, e deu certo. Mas agora você está em apuros. Está fingindo ser alguém vários níveis acima da sua posição. E prometendo um rico pagamento. Já apliquei esse golpe antes.
E a parte mais complicada é o final. Se você não tomar muito cuidado, esses heróis que recrutou não terão escrúpulos em pendurá-la pelo pescoço. Já percebi que estamos avançando bem lentamente rumo às planícies. Você está insegura, não é? Dê um passo maior que as pernas. Com certeza, disse Shallan em voz baixa. Bem, continuou Tim, molhando o pão na comida. Estou aqui para ajudar. E qual é o preço? A mulher gostava de falar. Shallan pretendia deixá-la continuar. Quero participar, sejam quais forem os seus planos, disse Tim, afundando o pão na tigela como se enfiasse uma espada em um grã carapaça. Você percorreu todo esse caminho desde as terras geladas em busca de alguma coisa. Seu plano provavelmente não é pequeno, mas não posso deixar de pensar que você não tem a experiência necessária para executá-lo. Shallan batia com o dedo contra a mesa. Que papel interpretaria para essa mulher? Quem ela precisava ser? Ela parece uma mestra vigarista, pensou Shallan, suando. Não consigo enganar alguém assim. Exceto que já enganou. Por acidente. Como você acabou aqui? Perguntou Shallan. Liderando guardas em uma caravana? Isso é parte de um golpe? Tim riu. Isso aqui? Não, não valeria a pena. Posso ter exagerado minha experiência ao conversar com os líderes da caravana. Mas precisava ir até as planícies quebradas e não tinha os recursos para ir por conta própria. Não em segurança. Mas como uma mulher como você acabou sem recursos? Shallan franziu o senho. Não imaginaria que isso pudesse acontecer. Não estou, disse Tim, gesticulando. Como pode bem ver? Você vai ter que se acostumar a reconstruir. Se pretende entrar para a profissão. As coisas vêm e vão. Fiquei empacada no sul, sem esferas, e estou seguindo o caminho para países mais civilizados. Para as planícies quebradas. Também tem algum tipo de trabalho por lá? Algum golpe que pretende dar? Tim sorriu. Não estamos falando de mim, garota. E sim de você e do que posso fazer por você. Conheço pessoas nos acampamentos de guerra. Lá é praticamente a nova capital de Aletikar, tudo de interessante no país está acontecendo ali. O dinheiro flui como rios depois de uma tempestade. Mas todo mundo considera o local uma fronteira. Então as leis são flexíveis. É possível se dar bem, se conhecer as pessoas certas. Tim se inclinou para a frente, e sua expressão tornou-se sombria. Mas se não conhecer, pode fazer inimigos muito rápido. Confie em mim, você vai querer conhecer meus contatos e vai querer trabalhar com eles. Sem a aprovação deles, nada grande acontece nas planícies quebradas. Então vou perguntar novamente. O que você está querendo conseguir? Eu sei uma coisa sobre Colin. Sobre o velho espinho negro em pessoa? Disse Tim, surpresa. Ele tem levado uma vida tediosa ultimamente, bancando o superior, como um herói das lendas. Sim, bom, ele vai considerar minha informação importante. Muito importante mesmo. Bem, qual é o segredo? Shallan não respondeu. Não está disposta a revelar o tesouro ainda, disse Tim. Bem, é compreensível. Chantagem é uma coisa complicada. Você vai ficar feliz em me incluir. Você está me incluindo, não está? Estou. Acho que posso aprender algumas coisas com você. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.